Então, boa noite a todos. Começamos hoje, dia 22 de maio, mais uma aula de eletromagnetismo, tá? Então, o nosso curso hoje começa, na verdade, com a parte de magnetostática, tá? Que, como eu comentei anteriormente com vocês, é a parte que mais vocês vão utilizar na vida acadêmica e na vida profissional de vocês, porque tudo que a gente fala, principalmente dentro de motores, geradores, transformadores, tudo a gente usa campos magnetostáticos, tá? Então, o que eu quero fazer com vocês agora, tá? Eu vou fazer aqui, eu vou compartilhar minha tela e vou pedir para que vocês entrem no Moodle, tá? E aí, para ajudá-los um pouquinho, eu quero compartilhar com vocês dentro daqueles videozinhos que eu coloquei lá, ó. Se vocês entrarem lá no Moodle, no mapa 11, então, ó, tá? Entrem lá no Moodle, no mapa 11, que tem ali as aulas do professor Rafael. Vocês copiem esse primeiro linkzinho aqui, ó, tá? Copiem esse primeiro linkzinho do YouTube e vocês vão jogar lá no YouTube e vocês vão abrir essa aula aqui, ó, tá? Então, lá no YouTube, vocês vão abrir essa aula aqui do professor Rafael. Ele vai estar escrito assim, ó, campos magnetostáticos, exemplos em eletrônica de potência, tá? É só para vocês terem uma ideia, eu vou querer que a gente vai assistir, tá? Eu vou assistir também aqui com vocês, mas só que eu não consigo, se eu compartilho aqui minha tela, mas o som não aparece para vocês, tá? Por isso que vocês vão precisar assistir vocês aí sozinhos, essa parte do vídeo, tá? A gente vai assistir, eu vou assistir com vocês mais ou menos aqui, ó, uns 20 minutinhos dessa aula, tá? 18, 20 minutinhos dessa aula do professor. Por que que eu quero que vocês assistam, gente? Porque nós vamos trabalhar aqui, dentro dessa aula ele vai dar um exemplo do trabalho que ele fez em magnetostática, tá? E aí, para vocês terem uma noção de onde a gente aplica isso, tá? Porque eu acho que vocês assistindo esses primeiros 15, 20 minutos aí eu paro com vocês e faço o comentário, vocês vão perceber que nessa apresentação dele, ele vai falar muita coisa que vocês vão se identificar. De repente, vai dar até alguma ideia já do que vocês podem fazer como pesquisas aí no ano que vem, né, de TCC, enfim, o que, que vocês vão encontrar pela frente, tá? Ele vai falar um pouquinho da pesquisa dele, que é em eletrônica de potência, e como ele aplica essa parte de magnetostática, tá? E aí acho que ajuda vocês um pouco a entender esse princípio aí, certo? Então, joguem lá no YouTube esse linkzinho, o primeiro linkzinho que a gente tem aqui, ó, tá? Lá no YouTube, então, do mapa 11, né, a aula professor Rafael, eu coloquei lá. Peguem esse primeiro videozinho aqui, tá? E aí vocês vão colocar aqui. Eu vou compartilhar, vou deixar compartilhado aqui, que daí quando acabar aqui no meu vídeo, daí a gente para a aula, né, dele lá, porque é 1h30 de aula, mas eu vou explicar para vocês daí o conteúdo, tá? Eu só quero que a gente assista esses primeiros 15, 20 minutinhos ali, que ele vai falar dessa aplicação dele, ok? Todo mundo conseguiu acessar o link? Tá? O link é esse daqui, ó. Vai abrir essa aula aqui de eletrônica, campos magnetostáticos, exemplos em eletrônica de potência. Ok? Beleza? Coloquem lá no YouTube, então, e aí a gente vai usar uns 15, 20 minutinhos aí para assistir, tá? Vamos lá, então. Por isso que a gente chama de magnetostática.
Pessoal, mais uns minutinhos aí, tá? Eu vou deixar ele trabalhando a aula um pouquinho para vocês. Ele vai passar um videozinho de levitação magnética que eu quero que vocês entendam, tá? Tá bom, Bruno.
Vai apontar, sempre tentando se alinhar com o ponto. Também será possível. Por isso o nome magnetostático. Bom, se o campo for variante de tempo, por exemplo, 60 Hz, vocês não podem tudo nesse sentido, né? Para esquerda, para direita, para, seguindo uma certa 60 Hz, tem a tomada que desliga uma casa. Essa corrente aberta, 60 Hz. Para analisar correntes elétricas que são variantes. Uma frequência alta. Pode ser os conceitos aí. O que acontece aqui, ó? Quando ele posiciona,
O que que é? Pessoal, todo mundo assistiu até a levitação? Conseguiram ver até a levitação aí? Todo mundo? Eu sim. Sim? Então, beleza. Pessoal, então, assim, ó, o que que eu quero, eu só passei para vocês, porque daí tinha aquela parte, princípio lá, né, o vídeo está aí, então, tá? Né, para vocês assistirem, depois vocês sabem que todos esses videozinhos são as aulas que a gente tem aí, que vocês podem usar mais tarde também para reforçar, né, aquilo que a gente fala em sala, mas só para vocês verem, então, que essa parte da magnetostática, por isso que eu falei antes, né, ela vai ficar muito presente, porque tudo aquilo que vocês vão utilizar, ela é muito mais ligada à magnetostática, né, dessa parte magnética, do que na própria eletrostática, que é a parte das correntes que a gente viu até agora, tá? Então, para continuar, o que nós temos aqui, então? Hoje a gente vai ver essa lei de Biot-Savart, tá? Toda vez que a gente faz essa parte da magnetostática, então, a gente viu a parte elétrica, que era a parte estática, né? Que era a parte de eletrostática. Agora a gente vê em magnetostática, tá? Então, a parte elétrica e a parte magnética a gente pode usar elas como análogas, tá? Tanto é que naquele material que eu coloquei para vocês aí, a gente consegue fazer essa analogia, tá? No material de apoio que vocês têm aqui, que eu disponibilizei ele no mapa 11, vocês têm essas analogias ali nos slides, tá? Então, mas as principais analogias que a gente tem, ó, o que que nós tínhamos, a primeira da eletrostática, né? Nós tínhamos a lei de Coulomb, tá? O que que me dizia a lei de Coulomb, então? Nós tínhamos a força elétrica, ela era proporcional a quem? Ao produto das cargas, né, que nós tínhamos o K, ou 1 sobre 4π de epsilon zero, né, que a gente tinha aqui, que é a nossa constante eletrostática. Mas o que que me diz a lei de Coulomb? Que ela é o produto da carga, né? Ela é diretamente proporcional ao módulo do produto das cargas e inversamente proporcional à distância ao quadrado que as separa, né? Isso daqui é a nossa lei de Coulomb, num vetor AR aqui que eu posso determinar, tá? O que que nós temos, então, em analogia? Isso é a lei de Coulomb para a eletrostática. O que que a gente tem, então, para a magnetostática? Para a magnetostática, a gente tem a densidade de fluxo magnético, tá? Quem que é a nossa densidade de fluxo magnético? Vai ser o nosso B, tá? Vocês lembram lá da física 3? Nós dizíamos que o B era o campo magnético, tá? Mas, na verdade, o B é a densidade de campo magnético, né? Ou a densidade de fluxo magnético. O que que a densidade de fluxo me diz? Que a minha densidade de fluxo vai ser o μ0, que vai ser a minha constante magnetostática agora, que é o nosso μ0, lembra? 4π 10 na menos 7, tá? Que a gente usava lá. Proporcional a quem? A IDL. Quem que é o meu IDL? É o meu elemento de corrente elétrica agora. Que como ele falou lá, se nós tivermos um fio qualquer, né? E esse fio aqui, eu vou ter uma corrente I passando por ele.
ele vai ter um determinado comprimento, ou eu vou pegar um pedacinho infinitesimal desse comprimento que eu vou chamar de L, ó. Então, o I dl é o meu elemento de corrente, tá? Então, agora o nosso fluxo magnético, a nossa densidade de fluxo magnético, vai ser o meu elemento de corrente. Aqui também, ó, dividido por quem? Por 4π de R ao quadrado, tá? Ou seja, ele também é o produto, ó, eles são análogos, né? Enquanto a força eletrostática é o produto diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância, a densidade de fluxo magnético, vamos assumir que é a nossa constante, isso aqui, né, é uma constante, tá, o μ0, e dl, que é o meu elemento de corrente, tá, pela distância ao quadrado, ou pelo quadrado da distância, também no vetor AR aqui, direcionado. Mas quem é esse meu R? Ó? Por exemplo, eu tenho uma corrente aqui, passando por um fio, né, e eu vou ter que calcular aquele meu campo no ponto P, tá? Uma distância aqui que eu vou chamar de raio, né? Dessa distância. Lembram, gente, ó, o que que nós fazíamos lá na Física 3, ó? O que que nós tínhamos lá na Física 3, se vocês tentarem lembrar comigo? Nós tínhamos a corrente elétrica que passava, o campo magnético que passava por um fio, o campo magnético que passava por uma espira circular, né? Ou uma bobina chata, que daí eu vejo pelo número de espiras, e o campo magnético que passava por um solenoide. Lembram disso? E aí a gente tinha também o toroide, que era uma outra condição, né? Mas lembram lá, ó, como é que a gente determinava isso daqui? Para esse meu B, para essa minha densidade de fluxo, ó. Lembram? Para o fio. Se vocês lembrarem lá, é μ0 vezes I, que era a minha corrente, né? Por 2π vezes o raio, tá? Quem era para minha espira circular? A minha espira circular era quem? μ0 vezes I sobre 2R, né? Que era o quadrado, o meu R aqui. E aí, se fosse uma bobina chata, eu multiplicava pelo número de voltas que eu tinha da minha bobina, né? Quem que era o campo para o meu solenoide, ou a densidade de fluxo magnético para o meu solenoide? Era μ0 vezes I vezes N, que era o número de espiras desse solenoide, dividido por L, que era o comprimento, né? Porque o solenoide é uma bobina longa. E aí eu tinha o comprimento desse solenoide, ó. Então, vejam, gente, isso tudo que a gente viu lá na Física 3, tá? Esses conceitos aqui, o que que a gente usava lá na Física 3? Basicamente as fórmulas diretas, né? Nós tínhamos essas equações aqui diretas para a gente aplicar. Qual que é a diferença hoje para o eletromagnetismo que a gente vai ver? Teoricamente, aquilo que eu falei para vocês, é você ter um problema, né? Ou aquilo que o professor ali estava falando, que vocês vão se deparar na vida de vocês. É vocês ter um problema com aplicação magnética, tá? E aí vocês têm que encontrar essa equação que corresponda àquele problema que vocês têm em específico. E aí vocês vão ter que moldar isso de acordo com a equação necessária, tá? Então, só para mostrar para vocês, ó, que, na verdade, existem, quando a gente entende um pouco de eletrostática, fica mais fácil da gente entender a magnetostática, por quê? Porque elas são análogas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a minha força magnética, a minha força elétrica é análogo à densidade de fluxo magnético, tá? Assim como a gente tinha lá, por exemplo, uma outra analogia bem simples de se fazer, que a gente acabou de estudar ali para fazer a prova, era a lei de Gauss, né? A lei de Gauss me dizia o quê? Que uma integral de superfície fechada, por exemplo, né? Uma integral de superfície fechada ia me dar um volume. Ou seja, era a minha densidade de carga, né? Produto escalar de um ds, que era a minha superfície, me dava quem? A carga encerrada, lembram? A densidade de fluxo pela área me dava a carga encerrada, que vocês tiveram que explicar isso, inclusive lá na prova, né? Que era a minha lei de Gauss, ó, tá? Então, a lei de Gauss, ela se aplica a quem? A eletrostática, tá? Agora, o que que a gente vai ver, então? O professor comentou ali. O que é análogo da lei de Gauss para a propriedade magnética vai ser a lei de Ampère, né? Então, a lei de Ampère me diz assim, ó, nós vamos ver isso na próxima aula, tá? Essa lei de Ampère, a gente vai ver que uma integral fechada de linha, né? Lembra? Uma integral fechada de linha vai me dar uma superfície, de H, agora, produto escalar dl, tá?
Ou seja, quem que vai ser o meu H? O meu H agora é o campo magnético, tá? Nós vamos, no eletromagnetismo, a gente usa uma notação um pouquinho diferente, tá, gente? O B vai ser a densidade de fluxo magnético, ó, B é densidade de fluxo magnético, tá? E o H vai ser o meu campo magnético, certo? Lembram que lá na física 3 a gente costumava chamar esse B aqui, ó, de campo magnético, tá? Mas na verdade ela é uma densidade de campo magnético, uma densidade de fluxo de campo magnético, B. O meu campo magnético, de fato, a gente chama de H, tá? Isso daqui, ó, então vai ser igual à corrente encerrada, certo? Então, ó, enquanto a lei de Gauss para eletrostática me dá que a integral de superfície, o fluxo, ó, a densidade de fluxo de carga, né? A densidade de fluxo elétrico me dá a quantidade de carga encerrada no sistema. Para magnetostática, a gente vai ter que o fluxo, a integral fechada de linha do campo magnético, vai me dar a corrente elétrica encerrada naquela superfície, tá? Então, ó, a lei de Gauss me dá a carga, tá? A lei de Ampère, então, que é essa daqui que a gente vai estudar, na verdade, na próxima aula, né? A lei de Ampère, me dá a corrente elétrica encerrada lá, tá? Que são algumas das analogias que a gente pode fazer ali, certo? E tem todas as outras ali de potencial, enfim, que vocês têm uma tabela, e estão todas lá nos slides para vocês, tá? Mas só para vocês entenderem que a gente consegue fazer uma analogia bem significativa, tá? Entre a força eletrostática e a magnetostática, certo? Por quê? Porque a gente consegue fazer essa parte aí de geração entre uma e outra, tá? Então, é isso que a gente tem ali, certo? Então, essa analogia é sempre feita, e também para quem tem, vocês têm ali, ó, só eu até vou deixar indicado que depois eu passo, eu vou tirar essas fotinhas para vocês, ó. Vocês têm o livro do Sadico ali baixado, tá? Mas que eu forneci ele em PDF ali para vocês, ó. No meu que é em português, né? Porque o de vocês, o PDF está em inglês. O meu que é em português está na página 238, tá? Página 238 do Sadico, eu até vou colocar aqui, ó. Tem uma tabela, tá? Eu vou colocar aqui, ó, tabela, não sei se naquele lá, depois eu até vou conferir lá, ó. Tem a tabela 7.1, tá? Que tem toda a analogia, até vou colocar aqui, depois eu até posso passar a fotinho para vocês ali no WhatsApp, né? Que daí fica mais fácil, ó. Ele tem todas as analogias, ó, para a eletrostática, né? Para os campos elétricos aqui, ó, e depois os campos magnéticos aqui, tá? Então, a gente consegue fazer essa analogia entre os dois campos, elétricos e magnéticos, tá? Por isso que se a gente entender um pouquinho, se vocês conseguiram fazer alguns exercícios ali da eletrostática, vocês também vão conseguir fazer o da magnetostática, tá? Que é a parte, digamos assim, mais tranquila, né? De se fazer isso, certo? Então, vale a pena dar uma olhadinha ali nessa tabela, tá? Não precisa decorar nem nada, né? É só para a gente ter, vocês conseguem entender um pouquinho dessa tabela aí, tá? Eu vou parar a apresentação aqui, porque senão vocês enxergam virado, né? De ponta cabeça aí, tá? Então, vejam, ó, nessa condição que a gente tem, certo? É isso que vocês podem determinar ali, tá? Para fazer essas analogias. Mas vamos lá, ao que interessa para nós na nossa aula de hoje, né? Ah, só uma curiosidade, né? Vocês viram que Ampère, embora ele tenha lhe dado todo esse nome à corrente elétrica, né? Ele nunca frequentou a escola, tá? Então, vejam, gente, que às vezes essas aulas à distância não precisamos, né? Nem frequentar a faculdade para a gente ficar craque nas coisas. Se a gente for um pouquinho autodidata, a gente dá conta das coisas, né? Lembra que nós estávamos comentando antes. Então, vamos seguir o exemplo de Ampère, né? O cara foi um gênio ali do eletromagnetismo e da corrente elétrica, principalmente, né? E o coitado foi alfabetizado em latim ainda pelo pai, né? E nunca foi para a escola, certo? Então, só para a gente ter um pouquinho de inspiração, de repente, né?
para ter essa parte mais específica aí, tá? Só para a gente ter uma inspiração aí. Vamos nos inspirar em Ampère, né? Vai que a gente consiga entender magnetismo, eletromagnetismo, sem precisar ir para a faculdade, tá? Então, vamos lá. O que nós vamos ver hoje, então? O que é a nossa lei, tá? De Biot-Savart, tá? Então, o que essa lei de Biot-Savart me diz, tá? Toda vez que a gente tem um determinado ponto, ele me diz que a intensidade de campo magnético em um determinado ponto, ela é proporcional, tá? Ao elemento dos produtos de carga, de corrente, que é aquele nosso IDL, tá? E ao seno desse ângulo entre o DL e o raio que liga a esse ponto, né? Esse fio, por exemplo, já vou fazer um desenho para vocês entenderem, e inversamente é proporcional à distância que separa, tá? Então, o que isso significa? Ó? Vamos pensar naquele mesmo exemplo que eu dei para vocês lá, que a gente via lá na física 3, ó. Vamos pensar assim, se nós tivermos um fio, né? Deixa eu começar pelo mais básico aqui para vocês tentar entender. Se eu tiver um fio condutor e ele tiver uma corrente I, lembram lá da física 3, ó? E eu quisesse calcular, tá? Que eu quisesse calcular num ponto P agora, aqui, ó, quanto que era aquele meu campo magnético, né? O meu campo magnético nós chamamos agora de H. Mas lá na física 3, eu vou colocar aqui, ó, tá? O B, né? Lembra que a gente queria saber o nosso campo magnético B, que era, na verdade, não era um campo magnético, né? Uma densidade de fluxo magnético, tá? Isso a gente tem que agora lembrar, certo? O que a gente determinava? Vocês lembram como é que a gente determinava esse fio ali? Eu acabei de colocar ali para vocês, né? Que a gente determinava ele por isso aqui, né? O nosso B era quem? Mi0 vezes I, que era a minha corrente, por 2π vezes o raio, tá? Lembram como é que a gente dava a direção e o sentido desse campo nesse ponto P? Como é que a gente determinava a direção e o sentido, se ele saía da folha ou entrava da folha? Consegue lembrar? Que regra que a gente usava? Regra do quê, gente? Da mão direita? Exatamente, ó. Para a lei de Biot-Savart, não vai ser diferente, ó. O que nós tínhamos lá? Né? Deixa eu virar aqui que fica mais fácil, né? A gente tinha que pegar o fio na palma da mão, né? Era isso que a gente fazia. Então, o meu I indicava o sentido o meu polegar, né? Que o meu dedo, o polegar indicava o sentido da corrente, e os dedos indicavam o sentido do campo, né? Então, se eu tinha o meu fio aqui na palma da mão, o polegar indica o sentido da corrente e os dedos indicam o sentido do campo. Então, o que eu tinha aqui nesse ponto P? Ó? Eu ia ter um campo de entrada, né? O meu campo, a minha densidade de fluxo estava entrando nessa folha de papel, certo? E aí, esse raio que nós tínhamos aqui era exatamente essa distância do fio em relação ao ponto, tá? Isso me dava a densidade de fluxo. Agora, é bem semelhante àquilo que a gente vai fazer para a lei de Biot-Savart. O que a gente tem que imaginar? O que me diz a lei de Biot-Savart? Que se eu tiver um fio aqui, tá? Eu vou fazer ele circularzinho assim, ó, só para a gente conseguir identificar ele de uma forma mais específica, tá? Então, se eu tiver um fio condutor aqui, ó, e nesse fio eu tiver uma corrente I, tá? Agora nós vamos representar por I maiúsculo, só para ficar mais teórico, né? Então, o meu I, a minha corrente I está vindo aqui, ó. Então, pela regra da mão direita, novamente, ó, se o meu I estiver aqui e eu tiver que calcular um campo, um ponto aqui, ó, né? Se eu colocar um ponto P e tiver que calcular agora o H, tá? Que eu vou chamar agora o nosso H, então, de campo magnético, de fato, tá? Então, se eu usar a regra da mão direita, o que vai acontecer? Eu vou pegar, eu tenho uma corrente indo para lá, então, nesse ponto P aqui, ó, nesse ponto P, eu vou ter um campo magnético de entrada, tá? Segue a mesma regra que a gente tinha lá na física 3. Então, o que a lei de Biot-Savart me diz? Que se eu tiver a intensidade de campo magnético, tá? A minha intensidade de campo magnético, nesse ponto P,
é diretamente proporcional ao produto de IDL. Por quê? Ó? Como é que a gente vai representar, então, isso daqui? Ó? Eu vou, de certa forma, né, representar assim, ó, o meu DH, tá? Que é a minha densidade de campo magnético agora, e esse D vai aparecer aqui porque nós vamos ter que fazer a integral depois disso, tá? É proporcional a quem? É diretamente proporcional a IDL, ó, tá? Que é o meu elemento de corrente. Esse IDL, a gente vai chamar isso de elemento de corrente. Quem que é o meu IDL? Por que que eu vou chamar de elemento de corrente? Porque eu vou ter um DL aqui, ó. Porque como eu vou ter que integrar, gente, é como se eu pegasse um pedacinho desse fio, tá? Eu vou pegar aqui, ó, um pedacinho pequeno desse fio aqui, certo? Um pedacinho infinitesimal dele, que eu vou chamar de DL. Lembram dos nossos pedacinhos infinitesimais, ó? Então, a corrente que passa por esse DL aqui, ó, por esse pedacinho infinitesimal desse fio, ó, tá? Vai ser o meu elemento de corrente, que é IDL, tá? Então, o produto do IDL pelo seno do ângulo, tá? Ó, produto de IDL, seno do ângulo alfa, formado entre quem esse ângulo, gente? Entre aquele DL, tá? E o elemento, o raio que liga, ó, a linha reta que liga isso aqui, tá? Então, se eu vou ter um IDL, aqui eu vou ter o raio, ó, então o meu ângulo é esse aqui, ó, tá? Entre o IDL, ou seja, entre o meu elemento de corrente, com o raio que liga a esse ponto, tá? Então, o meu alfa vai ser isso aqui, ó. Então, ele é diretamente proporcional do produto do IDL, o seno do ângulo, e inversamente proporcional ao quadrado do R, tá? Ao quadrado da distância que separa esse fio do ponto aonde eu quero o campo magnético, tá? Então, ele é inversamente proporcional a isso. E aí, claro, né? Eu vou ter aqui um 4π, tá? Que vai ser aqui o meu 4π, que depois vai aparecer aqui em cima o meu μ0, se eu quisesse, né? Como a gente tinha aqui, ó, tá? Isso aqui resultou da integral disso aqui, tá? Então, esse μ0 sobre 4π, então é o mesmo que eu tenho aqui, eu vou representar isso por 4π r ao quadrado, tá? Então, essa parte aqui, ó, isso significa o quê? Ó? Que toda vez que isso daqui vai ter essa minha integral, né? Então, se eu jogar isso daqui no produto vetorial, vai ficar quem, ó? É como se eu representasse assim, ó, o meu DH, ou seja, a minha densidade de campo magnético, tá? Vai ser quem? Vai ser o elemento de corrente IDL, tá? Produto escalar AR. Lembra quando a gente faz um produto escalar? Ó? Quem que é o produto escalar de de uma determinada coisa? Quando a gente faz o produto escalar, a gente tem que jogar isso numa matriz, né? Ou a gente joga numa matriz, ou a gente diz assim, ó, que é o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo, então seria assim, ó, o módulo de I vezes o módulo de R vezes o seno do ângulo, tá? Então, o meu seno aparece a daqui, ó, tá? Do produto escalar, que é uma regrinha matemática que a gente pode falar, que seria o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o seno do ângulo. Então, é o mesmo que eu fazer esse IDL, ó, produto escalar AR, tá? Isso daqui por 4π r ao quadrado. Daí, claro, né, gente, se nós pegarmos esse AR aqui, ó, nós podemos determinar isso aqui dessa forma também, ó. IDL, né, ó, IDL, produto escalar R, né, do vetor R, dividido por quem? Por 4π r ao cubo, né? Lembram, ó, o meu vetor AR é quem? É o vetor R dividido pelo módulo de R. O mesmo que a gente fazia lá na força elétrica, a gente pode fazer aqui, né? Então, esse meu AR, ó, até vou colocar aqui, né? Esse meu vetor AR aqui pode ser quem? O vetor R, né, dividido pelo módulo de R. Lembram disso? Que a gente fazia lá? Vocês fizeram na prova isso daqui também? Então, ó, se eu substituir esse AR aqui, né, que é o meu vetor unitário, ele é o módulo de R, né, o vetor R, desculpe, dividido pelo módulo de R. Então, esse R ao quadrado passa a ser R ao cubo, tá?
Então, eu posso representar isso daqui. Então, eu posso representar o meu vetor dessas três formas específicas. E aí, lembrem sempre, ó, quando a gente representa o vetor, né? Ó, o meu pontinho lá, porque agora a gente vai voltar a estudar isso, né? O pontinho vai ser a minha saída, né? Aqui, ó. O pontinho vai representar a minha saída e o xizinho vai representar sempre a minha entrada, né? A mesma coisa que a gente fazia lá na Física 3, a gente vai fazer agora também, tá? Então, a saída sempre é representada pelo pontinho, né? Pela bolinha, e a entrada sempre pelo xizinho, tá? Então, e essas direções de entrada e saída, a gente continua representando sempre, tá? Pela regra da mão direita, tá? Então, o mesmo que a gente tinha lá na Física 3, a gente vai utilizar agora. É claro que agora a gente vai, digamos, de certa forma, dificultar um pouquinho isso daí, né? Por quê, gente? Porque agora nós vamos ter os nossos elementos de corrente, tá? O que significa a gente ter um elemento de corrente? Porque a gente vai ter um IDL, tá? Então, esse nosso elemento de corrente, por exemplo, ele vai ser um IDL quando for um fio, vai ser um KDS quando for uma superfície, e vai ser um JDV quando for um volume, tá? E aí a gente vai ter essas diferenças agora aí para nossa lei de Biot-Savart, porque ele me diz que o meu elemento de corrente, né, ó, ela é diretamente proporcional ao produto do elemento de corrente pelo seno do ângulo formado e inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá? Mas esse meu IDL aqui, ó, isso aqui, ó, até vou sublinhar aqui, ó, isso daqui vai ser o elemento, né? Esse meu elemento de corrente, esse meu elemento de corrente aqui, ele vai ser diferenciado para cada configuração, tá? Então, o que nós podemos dizer, tá? Que quando a gente fala de um elemento, aqui, ó, então eu vou ter um elemento de corrente, esse meu elemento de corrente elétrica vai ser quem? Quem que vai ser o meu elemento de corrente? Se eu tiver um fio, tá? Ó, se eu tiver um fio, então eu vou ter isso aqui, eu vou ter um IDL, tá? Então, o meu elemento de corrente vai ser um IDL. Se eu tiver uma superfície, tá? Porque o fio eu represento como se fosse uma linha, né? Tá? Um fio ou uma linha é a mesma coisa. Se eu tiver uma superfície, então é como se eu tivesse isso daqui, tá? Então, isso aqui, ó, vai ser um KDS, tá? O meu elemento de corrente agora não vai ser um IDL, vai ser um KDS, tá? E se eu tiver um volume, se eu tiver um volume agora, né? Vamos fazer isso daqui assim, tá? Se eu tiver um volume agora, ou, por exemplo, se eu considerar um fio grosso assim, ó, isso aqui vai ser um JDV, tá? Lembram do nosso JDV, que é a nossa densidade de corrente, ó? Então, agora ela vai aparecer de novo aqui, tá? Para a lei de Biot-Savart, principalmente, claro que quando a gente trata de superfície, a gente não usa muito, tá? O que mais a gente usa é um fio condutor, tá? Uma linha condutora, né? Que é um fio condutor, que vai ser um IDL, e um volume condutor, que é quando você considera um fio bem grosso, e aí você tem aquele efeito skin, né? Porque aí você vai ficar com a quantidade de carga distribuída basicamente na superfície, tá? E aí você vai ter um JDV. Lembram? Que é uma superfície esférica, então, vai ser um JDV, que vai ser um volume, que é o que a gente fez na aula antes da prova lá, tá? E aí a gente fazia essa densidade de corrente elétrica J lá, que a gente fazia as derivadas, tá? Lembram disso? Tá? Se vocês não lembram, depois, quando a gente fizer os exercícios, a gente volta a lembrar. E aí, quando a gente tem esses elementos de corrente, então, ó, eu posso igualar isso aqui, ó, um IDL, né, para um fio,
que vai ser igual a um KdS para uma superfície, que vai ser igual a um JdV para um volume, tá? Então, isso daqui é um vetor. Professora, Oi. mas é que nem no caso do fio, Uhum. essa fórmula ali, mas se ele for enrolado, for uma solenoide, você usa a fórmula do fio ou do volume ali? Do volume daí, tá? Porque Ah, daí, tá. isso, ó, porque quando você tem um solenoide, lembram lá da física 3, né? O solenoide é como se fosse uma bobina longa. E aí, quando você joga dentro, você vai ter um volume de corrente, né? De linhas de campo ali, tá? Quando você tem um solenoide, você tem um volume, tá? Porque daí você vai ter que imaginar. Deixa eu só separar aqui para te explicar, né? Quando a gente tem um solenoide, por exemplo, a gente tem isso aqui, certo? E aí você tem aqui, ó, por exemplo, um comprimento L, né? Ó, você tem um comprimento L, e aí vamos pensar aqui que a minha corrente esteja entrando por aqui, né? Ó, a minha corrente I entra aqui. Então, se eu pegar pela regra da mão direita, ó, a minha corrente I entrando aqui, eu vou ter aqui, né, o campo, as linhas de campo vão ficar aqui dentro, certo? Ó, essas aqui serão as minhas linhas de campo magnético, que nós representávamos por B, né? E agora isso daqui vai ser o nosso H, tá? É o nosso campo magnético vai estar aqui. Significa que aqui eu vou ter um polo norte, porque está saindo, e aqui eu vou ter um polo sul, porque está entrando, né? Então, aqui dentro, ó, dentro desse solenoide, eu vou ter um JdV. Por que que eu vou ter um JdV? Porque eu tenho um volume de corrente, tá? Porque aqui dentro, então, eu vou considerar esse volume de campo, certo? Tá? Então, o solenoide a gente representa por isso aqui, beleza? Então, voltando aqui, ó. Então, esse vai ser a nossa. É porque daí agora, gente, dentro da parte de magnetostática, para cada elemento diferente, a gente vai ter que estudar a sua geometria, né? E aí eu vou ter aquelas nossas coordenadas, se vai ser x, y, z, né? Se vai ser uma coordenada é, retangular, se vai ser uma coordenada cilíndrica ou se vai ser uma coordenada esférica, tá? Então eu tenho tudo isso para analisar em cada uma dessas, dessas minhas determinações, né? E aí, para isso aqui, ó, é como se a gente representasse assim, ó. Se eu quiser saber o campo magnético daí, ó, se eu quero saber o meu H para uma linha, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma integral de linha, né? Porque eu vou ter um IDL, ó, tá? Então, ele vai ser, ó, lembra que a gente representava aqui, ó, a lei de Biot-Savart, né? Voltando aqui, ó, que eu falei para vocês antes, ó. Quem que é o meu DH? Por que que eu tinha um DH? Porque agora eu vou representar isso numa integral. Numa integral de quem? De IDL, ó, tá? Então, se eu for calcular agora o meu campo magnético num fio, né, para um fio condutor, como é isso aqui, ó, então vai ser uma integral de linha, porque é um fio, né, uma linha qualquer, de quem? Do meu elemento de corrente IDL, tá? Porque agora eu vou ter o IDL, certo? Produto escalar daquele meu vetor AR, dividido por quem? Por 4π de R ao quadrado, tá? Então, esse aqui, ó, isso aqui agora, vai ser o nosso campo magnético, tá? Para quem? Para uma corrente em linha, certo? Ó, corrente em linha, tá? Agora, se eu tiver uma corrente em superfície, então vai ser quem? Vai ser o nosso H, igual a uma integral de superfície. Ao invés de eu ter IDL, quem é que eu vou ter? Vou ter KdS, né? Então, vai ser ali a corrente KdS, porque vai ser a minha superfície. Produto escalar AR, que é aquele meu vetor, né? O vetor unitário que aponta sempre em relação à superfície. Também de 4π R ao quadrado, tá? Então, isso aqui vai ser o meu campo para uma superfície, tá? Então, aqui, ó, tá? Se eu tiver uma superfície. E aí, obviamente, né, se eu tiver um volume, quem é que vai ser o meu H? Deixa eu subir aqui. Então, vai ser uma integral de volume, ó. Então, uma integral simples, uma integral dupla, uma integral tripla, né?
tá? Integral de volume de quem? De JdV, que é o meu elemento de corrente, produto escalar AR, que é o meu vetor unitário, de 4πr ao quadrado. Por que isso, gente? Por que eu separei aqui, ó, tá? Porque agora, quando a gente for fazer os exemplos, então, isso daqui é quando eu tenho um volume, tá? Porque agora, quando eu vou fazer um exemplo, eu vou ter que ter 3 passos específicos, tá? A primeira coisa que eu vou olhar quando eu for resolver um exemplo, tá? Que é o que eu vou fazer agora com vocês, vou resolver um exemplozinho aí, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, quando eu vou olhar para um exemplo que eu tenho que resolver para mim encontrar esse meu Deus, vetor de campo magnético, né? Quando eu tenho que achar o meu campo magnético, que é o meu H, eu vou ter que fazer 3 passos específicos. Primeiro, eu tenho que achar quem é a minha coordenada, né? Ou seja, quem é o meu IDL, ou quem é o meu KDS, ou quem é o meu JDV, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar quem são esses aqui, tá? Quem é o meu DL, ou quem é o meu DS, ou quem é o meu DV. Segundo passo, eu tenho que descobrir quem é o meu R, né? Quem é o meu vetor R, que é aquele vetor que está apontando aqui, ó, tá? Quem que é a minha distância, ó? Quem é o meu vetor R? Por que eu preciso descobrir quem é o meu vetor R? Porque se eu descobrir quem é o meu vetor R, eu acho o meu vetor unitário, né? O meu vetor unitário AR. E o terceiro passo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o produto vetorial, tá? Quem que é o meu produto vetorial? É o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o seno daquele ângulo. Ou então, o que eu tenho que fazer? Se eu não sei, se ele me deu coordenadas, eu vou ter que jogar isso aqui numa matriz, tá? Então, eu tenho 3 passos específicos. Para mim, quando eu for fazer um exemplo disso daqui, né? Quando eu for fazer o exemplo da resolução desses problemas do vetor campo magnético, a primeira coisa que eu vou ter que descobrir, então, ó, em ordem, né? Eu primeiro descubro quem é a minha coordenada, tá? Então, eu vou achar a minha coordenada. Se é uma coordenada cilíndrica, se é uma coordenada retangular ou se é uma coordenada esférica. Então, eu acho a coordenada, tá? Depois que eu achar a coordenada, então eu tenho que achar se ele é o meu DL, se é o meu DS ou se é o meu DV, tá? É isso que eu tenho que achar. Por quê? Porque eu vou ter que achar o meu elemento de corrente, se é DL, se é DS ou se é DV. Depois que eu descobrir isso aqui, ó, eu tenho que descobrir quem? Quem é o meu vetor R, né? Porque se eu descubro quem é o R, eu posso achar o meu vetor AR, né? Que é o próprio vetor R dividido pelo módulo desse R, tá? Depois que eu achei o R, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que fazer o produto escalar, né? Vamos fazer, por exemplo, eu tenho que fazer o produto escalar DL pelo AR, né? Certo? Ou DL por R, se eu quiser aqui, que vai ficar mais fácil, né? Eu fazer pelo raio, tá? Ou eu faço DL, produto escalar, DS, produto escalar R, né? Ou eu faço DV, produto escalar R, tá? Em ambos os casos, isso aqui, ó, a gente sempre vai fazer quem, tá? Eu vou fazer, por exemplo, lá, sei lá, o módulo do primeiro, né? Vezes o módulo do segundo, vezes quem? O seno daquele ângulo alfa, tá? Então, isso aqui, ó, eu posso fazer dessa forma aqui, tá? Eu posso fazer ele fazendo os módulos vezes o seno direto, ou então eu aplico na matriz, né? Por exemplo, se eu tiver uma matriz IJK aqui, né? Aí eu vou pegar aqui o DL, né? A segunda linha é o meu L, qual é a direção dele, né, do L, e a outra é quem é o meu vetor R, por exemplo, né, aqui, ó, tá? Eu posso fazer dessa forma aqui, certo? Fica meio embaçado agora aqui, dessa forma, né, para vocês descobrirem, mas é isso que eu preciso saber, ó, tá? Se eu descobrir qual que é a minha coordenada, se eu descobrir quem é o meu DL, ou o DS, ou o DV, se eu descobrir o raio, e se eu fizer o produto escalar,
Aí eu aplico cada um na sua integral, ó, aplico cada um na sua integral definida aqui, e aí, beleza, eu encontro quanto vale o H. Claro, gente, que não é uma coisa bem simples de se fazer, tá? Eu vou fazer um exemplo para vocês agora, para mostrar para vocês que não é aquilo que eu disse, né? Não é tão simples. Essas integrais aqui, ó, elas não se resolvem trivialmente, né? Não é uma coisa simples de ser resolvida. É uma coisa que envolve aquilo lá que eu falei para vocês, que são os cálculos. Mas olhem, gente, então, o que eu quero que vocês entendam, tá? Lembra que eu falei lá no começo. O que eu quero que vocês entendam do vetor campo magnético? Que se vocês entenderem quem é, ó, quando a gente descobre isso aqui, ó, tá? Se nós descobrirmos essas 4 coisas aqui, o que você faz? Você joga isso daqui no programa, né? Jogou a integral no programa, ele resolve para vocês. E aí vocês têm a equação do campo magnético, tá? Então vejam que é mais importante a gente saber a teoria, tá? Para encontrar esses elementos aqui, ó. Porque depois que a gente encontra esses elementos, você joga aqui, ó, e aí qualquer programa de cálculo faz para vocês. Que é a parte mais difícil, na verdade, é você calcular essa integral aqui, ó, tá? Qualquer uma dessas 3 integrais, porque elas não são simples, né? Mas aí o que acontece? Você joga num programa qualquer aí na vida de vocês, vocês vão ter o problema resolvido, né? O que vocês têm que saber? É encontrar isso aqui, ó. Encontrar os elementos dessa integral. Que daí, depois que você encontrou os elementos da integral, o programa faz para vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo aí, tá? Esse exemplo também tá lá no slide para vocês, naquele material. Aí eu vou fazer mais ou menos como ele fez ali na indicação, e ele também resolve aí para vocês no vídeo. Nesse mesmo vídeo que eu estava fazendo ali com vocês, tá? Que eu passei o linkzinho ali, nesse primeiro videozinho ali, ele resolve também isso naquela aula lá, tá? Que é isso que eu quero que vocês entendam daí. Então, vamos lá, ó. Ele quer saber, ó, o exemplo, então, tá? O exemplo que ele faz assim, ó, é determinar o campo magnético H, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, determinar H, tá? Em um ponto P, tá? Devido a uma corrente de um fio, tá? Em um ponto P, vou falar assim, em uma corrente de um fio, tá? Um fio finito AB. Então, vejam, gente, é isso que eu falo para vocês, ó. Então, vou usar o mesmo exemplo que ele fez aqui. Ele tem um fio, tá? Ele desenhou um fio de pé aqui, porque fica mais fácil da gente ver, certo? Então, ele tem um fio finito aqui, ó. Ele tem um fio qualquer aqui, um fiozinho finito, e, obviamente, né, nesse fio aqui, tá subindo uma corrente I, tá? Ó, nesse sentido aqui, certo? Então, vai uma corrente I nesse fio, e ele quer saber, ó, quanto vale, tá? Aqui num ponto P, vamos fazer um ponto P aqui, ó, tá? Quanto vale o campo magnético H nesse ponto P, certo? Então, vamos lá, ó. Primeira coisa, certo? Ele quer saber quanto vale o H aqui, ó, e é um fio. Então, se é um H de um fio, como é que eu vou calcular o H para o meu fio? Então, o meu H vai ser quem? Né? O meu vetor magnético, campo magnético, vai ser uma integral de linha, né? Uma integral simples, porque eu sei que é um fio, né? De quem? Primeira coisa, IDL, porque eu já sei que isso aqui é um fio, né? Produto escalar AR, né? Ou produto escalar R, se eu quiser, dividido por quem? Por 4πr ao quadrado, né? Ó, essa era a formulazinha que eu tinha dado para vocês aqui, certo? Esse é do meu fio. Mas eu posso representar isso daqui de uma outra forma também, ó. Se eu quiser, ó, porque esse meu AR, ó, lembram?
quem é o meu AR? É o vetor R dividido pelo módulo de R, né? Então, se eu descobrir quanto vale esse raio aqui, ó, tá? Daí vamos fazer primeiro esse passo aqui. Eu posso dizer que esse meu vetor, esse meu H aqui vai ser quem? Uma integral de linha de I dl, produto escalar R, né? Do vetor R, dividido por 4π R ao cubo, né? Porque daí eu me livro desse vetor unitário, ó, tá? Daí eu só fico com o vetor R e coloco aqui um R ao cubo, ó, tá? Fica mais fácil de resolver depois. Então, vamos lá. Primeira coisa, ó. Olha, de certa forma, fica meio simples, né? Eu preciso descobrir, ó, eu preciso descobrir primeiro, né? Quem é o meu DL ou quem é o meu IDL, tá? Mas primeiro eu preciso saber quem é o meu DL. Preciso descobrir depois quem é quem. Quem é o meu R, ó, tá? Então, se eu descobrir quem é o meu DL, quem é o meu R, depois é só eu descobrir quem é isso aqui, ó, tá? O meu DL, produto escalar R. Então, primeira coisa que eu vou achar DL, tá? Então, primeiro, tá? Acho quem é, vou pôr aqui, ó. Primeiro, acho quem é o meu DL. Segundo, tá? Acho quem é o meu R, ou seja, quem é o raio. E terceiro, né? Faço quem? Faço esse DL, produto escalar R, tá? Então, ó, eu vou seguir esses passos aqui, que é a forma mais simples de fazer, ó. Primeiro, encontro quem é o DL, tá? Depois, encontro quem é o meu raio. E depois, encontro quem é o meu DL, produto escalar R, ó, porque eu vou fazer, achando esses dois, eu faço o produto escalar deles. Muito bem. Então, vamos lá. Se eu tenho um fio, ó, e quero isso aqui, tá? Quero o meu ponto magnético, do campo magnético aqui, ó. Vamos lá, regra da mão direita. O I tá subindo, então aqui no ponto P, o meu campo magnético vai estar o quê? Entrando ou saindo? Quem arrisca? Ó, regra da mão direita. Entrando, né, gente? Então, ó, nesse ponto P aqui, é isso que eu vou ter, ó, tá? Então, eu vou ter um campo magnético assim, ó, entrando na minha página. Então, o meu I tá subindo, meu campo magnético vai estar aqui. Muito bem, ó. Se o meu I tá subindo, ó, se o meu I tá subindo, eu vou ter que pegar um pedacinho desse meu fio, tá? Ó, vou pegar aqui um pedacinho desse meu fio, que é o meu DL. Quem é o meu DL? Ó, se eu vou pensar aqui, ó, o meu fio, lembram das coordenadas, ó? Se o meu fio está apontando para lá, o meu DL está na direção de quem? Lembram? X, Y ou Z? Ah, primeiro, vamos pensar aqui, ó. Se isso aqui é um fio, e eu quero saber se meu campo aqui é ao redor desse fio, que tipo de coordenada eu vou ter aqui, será? Cilíndrica, retangular ou esférica? Ó, eu tenho um fio, né? O meu campo está subindo e eu quero saber, o meu I está subindo, e eu quero saber o campo que ele faz num ponto ao redor aqui desse fio. Que tipo de coordenada eu tenho? Cilíndrica? Cilíndrica. Então, é a forma mais fácil de eu resolver um cilindro, né? Porque é como se eu tivesse um fio e o meu campo magnético aqui, ó, vai estar ao redor desse fio. Então, é uma coordenada cilíndrica, tá? Então, vamos pensar assim, bom, então, se eu pegar agora um ponto em relação a esse P, ó, no cilindro, ó, do fio até o P é o meu raio ρ, né? Certo? Então, aqui eu vou ter um ρ na direção de arro. Se eu pegar lá no meu DL, ó, pegar aqui, ó, em relação ao ponto, naquele meu DL lá, esse aqui vai ser o meu vetor R, ó, tá? E esse daqui, ó, tá? Vai ser quem, ó? Eu tô aqui, vai ser uma altura em relação a Z, né, ó, certo, ó? O meu ρ é o raio do cilindro. Essa minha altura aqui até o DL, por exemplo, de um ponto zero, vamos pensar aqui que eu saia do zero, né? Ó, vai ser a altura Z.
e essa minha hipotenusa aqui vai ser o raio em relação ao DL. Então, vamos pensar assim, ó. Se esse DL aqui está nesse eixo, então o meu DL é quem? É o DZ, não é? Ó, é um pedacinho do eixo Z. Então, esse meu DL, eu posso dizer que é o DZ na direção de AZ. Ó, então, o meu DL é DZ a Z. É um pedaço do meu Z, né? Então, o meu comprimento do fio é um pedacinho do eixo Z, né? Então, é o meu DZ. Em qual direção? Na direção de AZ, tá? Então, esse aqui é o meu DL, ó. Quem vai ser o meu R agora? Ó, quem que vai ser o meu raio? Se o raio é a hipotenusa disso daqui, ó, a minha hipotenusa é quem? É o vetor Z, né? Mais o vetor ρ. Lembram disso, ó? Então, ó, isso daqui vai ser quem? É o meu vetor Z, ó, é a soma dos catetos, né? Ó, é o meu vetor Z, tá? Mais o meu vetor ρ. Então, o meu raio é exatamente esse vetor aqui, ó, tá? Então, vai ser quem? Vai ser o ρ, que está na direção de arro, né? Ó, porque está na coordenada cilíndrica, então vai ser esse raio, que está na direção de arro, mais o Z, que está em qual direção, gente? Ó, o meu Z aqui, ó, se eu for somar, né? Se eu for somar pela regra do paralelogramo, ó, eu somo esse vetor aqui mais esse vetor aqui, ó. É o vetor de partida com o vetor de chegada. Então, se esse daqui, ó, é esse aqui que tá para baixo, mais esse aqui que vem para cá, ó, esse tá na direção de arroz positivo, mas o Z tá na direção de quem? De menos a Z, ó, porque eu preciso somar. Lembram? Bunda, chapéu, que eu expliquei para vocês? Ó, então, esse daqui tem que estar, ó, a bunda desse no chapéu desse, né? Deixa eu fazer em roxo aqui, não, em vermelho acho que vai ficar mais fácil, ó. Para você fazer bunda chapéu pela lei do paralelogramo, ó, você tem esse aqui, ó, a bunda desse no chapéu desse, e daí a bunda desse aqui no chapéu desse, ó. Ó, bunda, chapéu, bunda, chapéu, bunda, chapéu, né, ó. Fechou aqui. Então, é esse aqui, mais esse aqui, vai dar esse aqui, ó. Então, esse aqui está na direção de menos AZ, né? Ó, então, fica menos AZ. Ah, esse é o meu raio, certo? Muito bem. Então, agora eu já sei, ó, quem é o DL e quem é o R. Agora eu tenho que fazer isso aqui, ó. DL, produto escalar R. Quem que eu falei que era antes? DL, produto escalar R? Deixa eu catar aqui a minha folhinha. Ó, DL, produto escalar R, é o módulo do primeiro, vezes o módulo do segundo, vezes o seno do ângulo formado, né? Então, é isso que eu vou fazer, ó. Módulo do primeiro, que é quem? Ó, módulo do primeiro é o DZ, módulo do segundo, que é o ρ, né, ó, porque é Z e ρ. Então, é DZ, ρ, seno de quanto? Quanto que é o seno do ângulo formado entre o Z e o ρ? Ou entre o L e o R? É o seno de 90, né? Tá? Então, eu posso fazer aqui, ó. Então, como é que vai ficar isso aqui agora? Tá, deixa eu fazer, acho que eu vou fazer numa outra folhinha aqui, ó. Então, vamos fazer isso aqui, completo. Ó. DL, produto escalar R, tá? Então, vamos lá. Ó. Quem que era o nosso DL? O DL era o DZ. Produto escalar R. Quem era o meu R? Era ρ, a ρ, menos Z, a Z, tá? Ó, por que que eu usei menos Z? Tá? Porque a direção do AZ, né, é negativo, tá? Então, é isso que eu vou fazer, tá? Então, agora eu tenho que fazer isso aqui, ó. O produto escalar é a distributiva disso, né? Então, vamos lá. Para mim fazer, eu vou fazer esse vezes esse e esse vezes esse,
tá? Então, vamos lá. Ó, se eu pegar A, e esse DZ é na direção de AZ, né? Esqueci de pôr aqui, ó. Então, vamos lá. Se eu fizer aqui, ó, DZ na direção de AZ, vezes Rho na direção de ARRO. Então, fica quem aqui, ó? Se eu multiplicar isso aqui, fica quem? O módulo do primeiro vezes o módulo do segundo, né? Então, vai ficar aqui, ó, DZ vezes Rho vezes o seno de quanto, ó? Entre o AZ e o Rho, olhem aqui, ó. Entre o Z e o Rho tem 90 graus, né? Então, o seno de 90 vai ficar DZ, Rho, seno de 90 é 1, né? Minha calculadora aqui. Deixa eu pegar aqui. Seno de 90 é 1, isso aí. Então, ficou aqui, ó. Daí, lembram lá, ó, quando a gente faz AZ por Rho, sobra quem? Lembram que eu expliquei para vocês, ó? Rho, AZ, AZ e a Fi, né? Se a gente fizer isso aqui, ó, né, sempre no sentido horário, então, AZ, opa, acho que eu desenhei errado aqui, Rho, a Fi, a Fi e a Z, tem que ser na ordem, né? Rho, a Fi e a Z. Ó, se eu fizer AZ por Rho, sobra a direção de a Fi, né? Ó, AZ, Rho, sobra a Fi. Então, isso aqui é na Fi. Agora, eu tenho que fazer esse, ó. AZ com AZ. Ó, DZ. Então, vamos fazer aqui, ó. DZ na direção de AZ vezes o Z vezes o seno de quem? Ó, AZ com AZ. AZ com AZ, o seno fica quanto? Do AZ com AZ? É o seno de zero, né? E o seno de zero é zero, ó. Então, AZ com AZ dá zero, tá? Então, vai sobrar só isso aqui, ó. O produto escalar, opa, desculpem aí. O produto escalar dL por R, ó, eu faço isso aqui, né? Produto escalar dL por R, ó. Então, eu faço DZ a Z com Rho a Rho. Então, o módulo do primeiro, o módulo do segundo, o seno do ângulo entre eles. AZ com a Rho é 90, ó. Então, sobra quem? DZ na direção de AFI. Por que é na direção de AFI? Por causa dessa regra aqui do produto escalar, lembram? AZ com a Rho da AFI com a Z da Rho, e assim sucessivamente, né? Se a gente usar isso aqui, eu tenho aqui, ó. Daí, depois eu tenho que fazer quem? O DZ com o Z. Então, o módulo do primeiro, que é DZ, o módulo do segundo, que daí é módulo, né? Eu não considero negativo, ó, que é o Z. Seno de quem? AZ com AZ. AZ com AZ, o seno é zero. E seno de zero é zero. Então, isso aqui cai fora, né? Ó, sobrou isso aqui. Então, essa aqui é a minha resposta do produto escalar. Muito bem. Depois que eu joguei aqui, ó, agora que eu falei para vocês, ó, eu encontrei as minhas determinações. Agora eu tenho que jogar lá, ó. H é quem? É a integral de linha, né? De quem que é? De I dl, produto escalar R, sobre 4π de R ao cubo, né? Então, vamos lá. Quem que é a minha integral agora? H, integral de linha, de I dl, produto escalar R. Ó, dl, produto escalar R, nós encontramos aqui, ó. É quem? DZ, Rho, na direção de AFI, né? Dividido por 4π. Muito... Ah, e agora faltou o meu R, né? O R é o cubo. Então, quem que é o módulo de R? O módulo de R, a gente tinha achado o R lá, né? Ó, quem que é o nosso R? Rho mais E, ou Rho menos E. O módulo disso daqui, né? O módulo de R é quem? É a raiz, né? De Rho ao quadrado mais E ao quadrado, né? Ó, é isso aqui,
certo? Então, o módulo de R é isso. Então, eu posso jogar isso daqui lá. Então, vou jogar aqui, ó, módulo de R, né? Então, vai ser quem? Rho ao quadrado mais Z ao quadrado. Na 3/2 já vamos pôr, né, gente? Ó, por que eu vou pôr 3/2? Porque isso aqui é a raiz e a raiz é o cubo, né? Tá? Daí fica 3/2 aqui, ó. Muito bem, ó. Agora que eu joguei isso aqui, né, na direção de AFI, ó. Essa é a minha integral, né? Vamos só organizar para ela ficar mais bonitinha, ó. H vai ser a integral de linha, né? Uma integral simples, então. De I, vamos pôr aqui, I, Rho, dz sobre quem? 4π, Rho ao quadrado, mais Z ao quadrado, na 3/2, na direção de AFI. Pronto, ó. Isso aqui é a minha integral, tá? O meu objetivo, sempre, gente, é que vocês cheguem até aqui, ó, tá? Porque chegando nisso aqui agora, aí vocês jogam essas variáveis aqui num programa e ele vai resolver, tá? Claro que isso daqui não é tão simples, ó. Porque vejam bem, ó, eu tenho que integrar em função de dz, tá? Eu tenho quem? Eu tenho a variável ρ, porque esse ρ é uma variável, ó. Quem são as minhas variáveis? Ρ e o z aqui é constante, né? Então, mas a minha variável é ρ. Então, esse meu z aqui, ó, eu tenho que eliminar ele, tá? Por quê? Porque eu estou fazendo em função de alfa. Olha, vou ter que fazer em função de um ângulo alfa qualquer ali, tá? Que é aquele ângulo que eu tenho aqui, ó. Então, vejam bem, esse meu z, o intuito é que esse z tem que sumir daqui, ó, porque eu tenho que integrar em função de dz. Como é que eu vou integrar ρ, que é uma variável, em função de dz? Daí, aqui que eu tenho que fazer uma mudança de variável, tá? E essa mudança de variável não é tão simples de fazer. Aí, o professor resolve lá para vocês essa integral lá no vídeo, ele resolve, tá? E ele vai chegar, porque o nosso objetivo, fazendo todas as mudanças de variáveis, é chegar nisso daqui, ó. A gente chega num valor para um fio de H, tá? Nós chegamos num valor de H que vai me dar isso daqui, ó. Para um fio, tá? Para um condutor finito, qualquer que ele vai chegar, ele vai dizer que o meu I sobre 4π ρ, que é o meu raio, vai ser cosseno de alfa 2 menos o cosseno de alfa 1, tá? Na direção de AFI. Ó, isso aqui é para um fio finito, tá? E aí, para o nosso fio infinito, é aquilo que a gente chegava lá, bem parecido com aquilo que a gente tinha. Tá, vou deixar aqui, ó. Isso aqui para um fio, resolvendo isso aqui, ó, tá, gente? Porque isso não é o nosso objetivo, tá? Resolvendo isso aqui, ó, quando a gente chega aqui, a gente joga num programa e ele resolve pra gente, tá? Então, quando a gente joga isso daqui, chega nisso aqui, faz a mudança de variável, nós vamos chegar nisso, ó, tá? E essa é a fórmula para um fio finito, tá? Então, essa é a fórmula para o fio finito. Para o fio infinito, daí, tá? Para o fio infinito, a gente só não vai ter aqueles limites de cosseno de alfa 1 e alfa 2, porque eu vou ter um fio infinito agora. Então, o meu H para um fio infinito vai ser isso aqui, ó. I sobre 2π, ρ, que é o meu raio, na direção de AFI, tá? Vejam, gente, a semelhança existente entre isso daqui, que é o nosso campo magnético, para um fio infinito, e isso daqui que a gente viu lá na física 3, ó, μ0i sobre 2πr. Quem que é o R? A distância do fio até lá. Ó, a única coisa que não vai mais ter é essa constante, olhem aqui, ó. A densidade, ó, deixa eu tentar juntar os dois aqui. Deixa eu dobrar aqui, ó.
Essa é a densidade de campo magnético, do vetor campo magnético para um fio, que a gente viu lá na física 3, e isso daqui é a densidade, na verdade não é a densidade, é o campo magnético para um fio infinito, ó. I, que é a minha corrente, sobre 2π, ρ é o raio do cilindro, no nosso caso ali, e esse daqui é a distância do raio. E aí eu vou ter um Aφ aqui, que seria o meu vetor, né, de direção do meu fio infinito, tá? Então, vejam que eles são muito semelhantes. Quer dizer, se eu sei determinar, ó, se eu conseguir determinar essas coisas aqui, ó, tá? Quando a gente for fazer um problema, quando vocês se depararem com um problema, e vocês conseguirem saber quem é a direção do fio, quem é a distância do fio, e quem fica o produto escalar desse fio com essa distância, vocês vão chegar a qualquer uma das equações, tá? Então, essas equações aqui, ó, tá? O objetivo final era o quê? Era a gente determinar quem era cada coisa e chegar na equação final, ó. Então, para o fio finito tem essa equação aqui, e para o fio infinito tem essa equação aqui. O que a gente faz agora? Usa a equação direta, tá? E aí, a mesma coisa, ele resolve ali no livro também, tá? Para um solenoide, para uma espira, ele faz toda essa resolução, certo? Então, o que eu quero que vocês entendam? Que quando a gente tem essa lei de Biot-Savart, né, essa nossa lei de Biot-Savart, a gente usa ela sempre nessas aplicações, tá? Que são máquinas elétricas, trens de alta velocidade, o que mais? Levitação, que a gente tem lá, da informática, principalmente, leituras, enfim, né, a gente usa essas determinações aqui. Para onde vai o nosso campo magnético? A direção e o sentido, determinado sempre pela regra da mão direita, tá? E aí, o que a gente faz? Faz a equivalência das duas coisas, né? A lei de Biot-Savart e a lei de campo magnético elétrico, elas são muito parecidas, ó. O que nós podemos fazer? O nosso campo elétrico, que a gente determinava lá na eletrostática, era quem? Lembram? A carga dividido por quem? 4π de ε0, vezes o r ao quadrado numa direção de um vetor AR, né, ó. Esse era o nosso campo elétrico. Quem que é agora o nosso densidade de campo magnético? É a nossa lei de Biot-Savart. μ0 vezes I, né, de corrente, produto escalar AR, que é o nosso vetor unitário, dividido por quem? Por 4π r ao quadrado, tá? Então, essa é a nossa determinação aqui, tá? Então, eu posso sempre fazer o equivalente do campo elétrico com o vetor campo magnético, tá? E aí, o nosso H, né, o nosso H lá, que a gente pode determinar para um fio, para qualquer coisa, vai ser sempre quem? Uma integral de linha do nosso elemento de corrente IDL, produto escalar AR, né? Se eu quiser aqui, ó, dividido por quem? Por 4π de R ao quadrado, né? Se eu quiser determinar, ao invés de determinar o dB, que é a minha densidade de fluxo magnético, eu posso também determinar o meu campo magnético, tá? Só sai quem? Sai o μ0, ó, tá? Lembram, o μ0 a gente sempre vai usar porque eu dependo do meio. Então, a densidade de campo magnético, tá? Densidade de campo magnético é o B. Campo magnético é o H. E aí eu não vou ter o μ0 aqui, certo? Que era aquilo que a gente via lá na física 3, lembram? Tá? Toda vez que o B vai estar lá, é uma densidade, o B é uma densidade de campo magnético. E o H que vai ser o nosso campo magnético propriamente dito, certo? Deixa eu parar a gravação agora aqui.